Salve pessoal, tudo bom? Professor Luiz aqui, seja bem-vindo a esta aula. E olha, para quem está chegando pela primeira vez no canal, eu sou o professor Luiz, professor de Processo Civil e Defensor Público aqui na Bahia. E os meus canais são destinados a compartilhar o processo civil na prática, especialmente em execuções de recursos e jurisprudência. E olha, eu tenho por objetivo ajudar a simplificar as formas abstratas do processo, tal como você vai verificar aqui nessa aula de hoje. Eu não poderia deixar de mencionar aqui uma grande novidade que tivemos nos últimos dias, que foi a chegada da teimosinha, a chamada teimosinha, que é a programação de repetição de ordem por meio do Sysbajud para o bloqueio eletrônico de valores. Recentemente essa funcionalidade chegou no Sysbajud e promete aí trazer grandes mudanças positivas nas execuções em razão disso. É claro que ainda temos algumas limitações, tanto de usabilidade como também sobre algumas interrogações a serem respondidas. Por exemplo, de acordo com o sistema, essa teimosinha, ou seja, a repetição programada da ordem, ela funcionará por até 30 dias, mas será que essa repetição ela vai levar em consideração aquilo que vai sendo bloqueado ao longo da repetição da ordem? Vai ser utilizado todos os dias ou vai respeitar aquele intervalo de resposta do bloqueio? Tá? Enfim, são algumas questões que estão para serem respondidas e, claro, vou responder todas elas lá no curso Sysbajud. Se você não conhece, pode conhecer aqui no link, tá? Que vai estar na descrição aqui dessa aula. E olha só, a gente vai tratar hoje aqui sobre recursos, especificamente a apelação e, mais especificamente ainda, a extensão do efeito devolutivo na apelação. Vou te mostrar a repercussão prática disso e como que você vai poder utilizar isso aí no seu dia a dia, seja na sua próxima apelação, seja no seu recurso especial, tá? Ou qualquer outro recurso que você esteja manejando. Você vai poder usar essa fundamentação para poder impugnar alguma coisa que envolva uma situação semelhante. Tenho certeza que você vai se inspirar quando a gente trabalhar aqui o caso prático, tá? Então, acompanha comigo, ó. Eu separei aqui a ementa da aula, tá? Para a gente poder acompanhar juntos. Então, o tema da aula de hoje é a apelação à extensão do efeito devolutivo, certo? Nós vamos trabalhar com um caso concreto, então vou te apresentar um caso concreto para a gente poder trabalhá-lo. Nós vamos apresentar um problema a ser resolvido a partir desse caso concreto, e é aí que eu lhe digo que você certamente irá se inspirar, irá lembrar de algum caso com o qual você esteja trabalhando para poder buscar a solução nesses fundamentos, tá? Vou te apresentar algumas noções conceituais que são imprescindíveis para a gente compreender toda a aplicação prática dessa aula. Então vamos ver aqui algumas noções conceituais de apelação, capítulo de decisão, efeito devolutivo, reformatio imperios e teoria da causa madura. E depois nós vamos então solucionar o problema, tá? É tudo isso que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje. Então, veja só, vamos apresentar o nosso caso concreto. No nosso caso concreto, Mário propôs uma ação com pedido de indenização por danos morais e danos materiais em face de José. Portanto, Mário fez dois pedidos ali na sua ação, tá? E Mário obteve uma sentença de procedência em primeiro grau. Em primeiro grau, essa sentença ela reconheceu os danos morais e arbitrou a indenização no valor de R$20 mil. E também ela reconheceu danos materiais e fixou ali os danos materiais em R$5 mil após o respectivo cálculo a serem indenizados. Então, nós tivemos aqui uma ação com dois pedidos cumulativos, tá? Uma acumulação própria, portanto, e ambos os pedidos foram julgados procedentes, foram deferidos. Veja que quando eu estou falando aqui em ambos os pedidos, eu estou mencionando dois pedidos, tá? E isso é importante já visualizar, porque a partir da existência de dois pedidos, nós falaremos sobre o capítulo, ou a teoria dos capítulos de decisão. Então veja, José, o réu que perdeu a ação, ele fez uma apelação, ele interpôs um recurso, só que ele interpôs o recurso só para impugnar os danos morais reconhecidos, para que eles fossem julgados, para que fosse julgado improcedente o pedido de reconhecimento e indenização por danos morais, ou subsidiariamente, veja que nesse caso aqui José fez um pedido cumulativo impróprio na sua apelação, né? Então, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais,
ou subsidiariamente diminuir esse valor indenizatório por danos morais. Só que aí o acórdão surpreendeu a todos, porque o acórdão simplesmente anulou toda a sentença, inclusive extinguiu o processo reconhecendo a falta de legitimidade passiva de José. E aí acabou com o processo inteiro. Então José chegou ao tribunal discutindo danos morais e acabou com o processo todo, inclusive referente aos danos materiais. Aí a pergunta, né, que vai girar em torno do caso é: poderia o tribunal invadir tudo, julgar sobre todas essas questões na sentença? Veja, para que fique ainda mais clara e mais didática a delimitação do problema, eu trouxe ela no sentido de que é a definição da extensão do efeito devolutivo da apelação com base no artigo 1013 ali do Código de Processo Civil. As perguntas que nós vamos responder são: poderia o tribunal, então, decidir sobre o capítulo de sentença sobre os danos morais? Poderia o tribunal decidir sobre o capítulo de sentença sobre os danos materiais? Poderia o tribunal reconhecer a falta de legitimidade passiva de ofício para anulado da sentença? Tá. Em outras palavras aqui, ele recebeu a apelação sobre danos morais e ele decidiu também sobre os danos materiais. Poderia fazer isso? Sim ou não? E poderia reconhecer a falta de legitimidade passiva de José para anular todo o processo, toda a decisão recorrida? Tá? E, então, são essas perguntas que vão aqui guiar a nossa aula. E percebem que nós vamos partir para algumas noções conceituais que são importantes para que a gente defina, responda a essas perguntas. Tá? Veja só, primeira noção conceitual é sobre apelação. O que é a apelação? A apelação é um recurso, né? Um recurso de fundamentação livre. É diferente, por exemplo, de um recurso especial, de um embargo de declaração. Esses recursos, o recurso especial ou embargo de declaração, eles têm fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento estão ali expressamente previstas no Código de Processo Civil. Já a apelação tem fundamentação livre e é interposta contra a sentença, visando ali obter um novo julgamento, uma reforma total ou parcial da sentença impugnada. A grande questão da apelação é que todas as questões de fato e de direito, sejam elas materiais, sejam elas processuais, elas podem ser conhecidas ali pelo tribunal. Ela pode ser interposta, portanto, contra todos ou apenas alguns capítulos da decisão recorrida e todas as questões envolvidas podem ser discutidas no tribunal, especialmente questões de fato. Eu costumo dizer que nós podemos dividir a organização judiciária aqui no nosso país entre senhores dos fatos e senhores do direito. Tá? Eu digo que são senhores dos fatos a primeira e segunda instância, ou seja, o juízo monocrático, em primeiro grau, e o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Esses são os senhores dos fatos. Eles julgam tanto o direito quanto fatos. Mas quando a gente parte para o STJ ou o STF, em sede de recurso especial ou recurso extraordinário, a gente vai para os senhores do direito. Porque eles não vão revolver os fatos, eles vão aplicar o direito aos fatos que tenham sido consolidados nessa instância ordinária. Tá? Então, os fatos serão consolidados na instância extraordinária para ser aplicado o direito aos fatos. E é por isso que a apelação ela é tão ampla em seu objeto. Diferente de um resto, portanto, não há limites ali no objeto da apelação. É por isso que é importante ter noção de que um recurso especial é muito diferente de uma apelação. Bom, veja que aqui a gente entra com um conceito doutrinário que tem uma grande repercussão prática, que é o conceito de capítulos de decisão. Esse conceito de capítulo de decisão, o capítulo da sentença, ele nos leva a pensar a sentença como uma pizza, tá? Formalmente ela é una, então nós temos uma pizza inteira ali, certo? Só que ela pode ser fracionada em diversos pedaços, em diversos, portanto, fragmentos decisórios. E cada fragmento decisório desse tem autonomia em sua existência, embora dependentes da existência da pizza em si, né? Então, eles têm autonomia para quê? Tem autonomia para fins de impugnação recursal, tem autonomia para fins de trânsito em julgado, tem autonomia para fins de execução. Eu posso, portanto, ter um capítulo dessa decisão transitada em julgado, começar a execução definitiva desse capítulo A, enquanto o capítulo B segue ali em discussão, porque não transitou em julgado. Tá? Esse conceito, essa teoria do capítulo das decisões, o capítulo da sentença, foi uma teoria desenvolvida por Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual os capítulos de decisão judicial são
uma unidade elementar autônoma, no sentido de que cada um deles expressa uma deliberação específica. Portanto, nós temos aqui, olha, unidade autônoma, tá? Cada pedaço é uma unidade autônoma. Cada uma dessas deliberações é distinta das contidas nos demais capítulos. Portanto, apesar de ser uma sentença, nós temos diferentes decisões dentro de uma única sentença. Então, quando o juiz decide sobre danos morais, é uma decisão. Decidiu sobre danos materiais, é outra decisão. Decidiu sobre legitimidade, é uma terceira decisão. Então, nós temos diversas decisões dentro de uma única sentença, ou dentro de uma decisão interlocutória, ou dentro de um acordo, tá? E resulta da verificação de pressupostos próprios que não se confundem com os pressupostos das outras. E o que isso significa? Significa que há pressupostos próprios para cada decisão na sentença. Então, eu tenho diversas decisões autônomas entre si, para fins de execução, recursos, coisa julgada, por exemplo, e para cada decisão dentro dessa sentença, eu analiso pressupostos próprios. Analiso pressupostos como a legitimidade, como interesse, entre outros, ok? Bom, veja então que essa noção de capítulo de decisão possui estreita relação com o efeito devolutivo do recurso. Tá? Por quê? Porque uma vez que eu recorro apenas contra uma parte da sentença, ou seja, contra uma decisão da sentença, eu estou devolvendo ao tribunal aquilo que é objeto do recurso. Eu não estou devolvendo ao tribunal toda a sentença, mas apenas aquela parte da sentença que foi objeto do recurso. Tá? E por falar em efeito devolutivo, o que é que vai ser aqui esse efeito devolutivo? Veja que o efeito devolutivo é a passagem da causa decidida pelo juiz inferior à plena cognição do juiz superior. Isso aqui é um conceito de Enrico Liebman, né? um processualista italiano, que muito referenciado aqui no Brasil e que inspirou o Código de Processo Civil de 73. Então, dizer aqui, em outras palavras, que o efeito devolutivo é quando o juiz aqui em primeiro grau transfere lá a causa para o juízo de segundo grau, que no caso é o tribunal. Tá? Assim como a petição então delimita o objeto de julgamento pelo primeiro juiz da causa, o recurso vai dar ao tribunal o objeto de exercício do seu poder jurisdicional. Quando a gente faz uma petição inicial, naquela petição inicial, a delimitação do pedido. Lembre-se do efeito, né, astringente da petição inicial, ou o princípio da congruência, em que o juiz deve decidir exatamente em congruência com aquilo que está na petição inicial, não podendo decidir fora dos pedidos, além ou aquém dos pedidos. Tá? Então, nós temos aqui a delimitação, assim como a petição inicial delimita o objeto de decisão do juiz de primeiro grau, o recurso vai delimitar o objeto de decisão para o tribunal. Esse efeito devolutivo, portanto, define o que vai ser analisado pelo tribunal, ou seja, o tamanho da devolução está nesse efeito devolutivo. Só que esse efeito devolutivo ele vai se dividir em extensão e profundidade. Tá? Pense em um poço. Esse poço tem uma determinada extensão em sua abertura, mas a sua profundidade ela pode ser infinita. Tá? Então nós temos aqui extensão e profundidade nesse efeito devolutivo. Essa extensão ela é também chamada de dimensão horizontal do efeito devolutivo. E ela tem uma importância prática fundamental aqui para o nosso caso concreto, tá? Para o caso que está guiando, o caso que deu origem a esse problema. O que é essa dimensão horizontal? Ela vai ser a delimitação daquilo, ou seja, o objeto ou o capítulo da sentença, que está sendo submetido ao julgamento pelo tribunal. Por exemplo, imagine que a decisão seja interposta apenas em relação à condenação à indenização por danos morais. Então, nada mais pode ser analisado. Esse é o objeto devolvido ao tribunal. Indenização por danos morais. Ponto final. Exemplo 2. Recurso contra a condenação à indenização por danos materiais. Esse é o objeto recursal. Indenização por danos materiais. Exemplo 3. Indenização por danos morais e materiais. Aqui há um recurso envolvendo dois objetos. Indenização por danos morais e indenização por danos materiais. Exemplo 4. Condenação à indenização por danos morais e ilegitimidade passiva. Sem discutir, por exemplo, danos materiais. Leva-se, portanto, dois objetos ao tribunal
mas deixa-se de recorrer em relação a um terceiro objeto, tá? E aquele terceiro objeto, portanto, pode transitar em julgado, ok? Essa é a grande repercussão prática envolvendo a teoria dos capítulos de sentença em relação ao seu efeito devolutivo horizontal. Também nós temos outro lado, a profundidade desse efeito devolutivo, que é a chamada dimensão vertical do efeito devolutivo. O que significa isso? Significa que nos limites daquela extensão, tá? Nos limites do tamanho do objeto do recurso, o tribunal vai apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas. Mas é preciso entender como era antes, no CPC passado, e como é hoje, no CPC de 2015, para que nós possamos responder adequadamente aqueles problemas que traçamos lá atrás. Então, como é que era isso no CPC de 73? No CPC de 73, nós tínhamos a redação no artigo 515, que dizia assim: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E o parágrafo 1º complementava: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, tá? Então, nós tínhamos todas as questões, ainda que a sentença não as tenha julgado. É diferente da redação atual no Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual, em seu artigo 1013, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que, olha a diferença, desde que, relativos ao capítulo impugnado. Portanto, nós temos todas as questões, desde que relativas ao capítulo impugnado. Vou, inclusive, sublinhar isso aqui na tela com você. Veja, desde que relativas ao capítulo impugnado. Isso significa, portanto, que se eu tenho decisão por danos morais, decisão por danos materiais, apenas o capítulo impugnado será entregue ao conhecimento do tribunal. Aquilo que não foi impugnado não está sendo entregue ao conhecimento do tribunal, e, portanto, o tribunal não pode mexer naquilo, né, porque já houve uma coisa julgada, um trânsito julgado sobre aquilo em torno do qual não houve impugnação, tá? Bom, é importante a gente trazer à luz aqui um conceito de vedação da reformatio imperius também, porque caso o recurso seja interposto ali pela parte, apenas por uma das partes, contra um capítulo de decisão, o tribunal não pode, no julgamento daquele único recurso interposto, piorar a situação do recorrente. Tá? Esse é um conceito que não está no Código de Processo Civil, por isso que ele é um conceito jurídico fundamental. Nós temos ou lógico-jurídico, tá? Jurídico fundamental ou lógico-jurídico. O que é um conceito? O que seria um conceito diferente de um conceito lógico-jurídico? Ao lado do conceito lógico-jurídico, nós temos um conceito jurídico positivo. Então, o conceito jurídico positivo é aquele que é dado pela lei. Exemplo, o prazo para interpor a apelação é de 15 dias. Isso é um conceito jurídico positivo. Pode ser que em outro ordenamento jurídico esse prazo seja diferente. Pode ser de 30, pode ser de 20, pode ser de 10. No nosso ordenamento, no nosso processo, é de 15. Isso é um conceito jurídico positivo. Agora, um conceito lógico-jurídico é um tipo de conceito que, independentemente do ordenamento, espera-se que ele exista, ainda que não esteja positivado, porque ele é fundamental para a existência do próprio processo, em guardado o devido processo legal. No caso aqui, nós temos a vedação da reformatio imperius. Então, você, recorrente, sendo o único recurso interposto seu, não pode ter a sua situação piorada no julgamento do seu próprio recurso. Isso é uma noção fundamental que sustenta a existência do próprio processo, tá? E do próprio devido processo legal. Então, não pode a decisão recorrida ser reformada para prejudicar a situação do recorrente quando o recurso for apenas da parte que será prejudicada. Temos exceções a isso? Temos, tá? Temos exceções. Um exemplo que nós temos no nosso processo é o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, que trata dos honorários
fixados em instância recursal, da majoração dos honorários em instância recursal. Tá? Isso pode piorar a situação do recorrente, porque ele pode ser condenado a pagar mais honorários do que estava até então. Tá? Exemplos de situações nulas, né, de reformácio impérios. Tá? Então, por exemplo, não pode o tribunal, no julgamento de um agravo no instrumento interposto pelo autor, extinguir o processo sem julgamento do mérito. Também não pode o tribunal, ao julgar a apelação do vencido, promover o agravamento da situação, aumentando, por exemplo, o valor da indenização fixado na sentença recorrida. Então, você está recorrendo para poder diminuir o valor da indenização e o tribunal vai e aumenta. Isso não é possível. E não precisamos de um dispositivo legal dizendo isso, porque a gente extrai isso de uma noção fundamental da própria existência do processo, tá? Em guardado devido processo legal. E temos também como noção elementar aqui a teoria da causa madura. O que é a teoria da causa madura? Ela traz a possibilidade de o tribunal decidir ali, desde logo, a causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau a manifestação sobre qualquer outra questão. Tá? Então ele avança no mérito do processo, decidindo, seja uma questão que o juiz não decidiu, porque decidiu menos, seja porque o juiz não decidiu mesmo em razão de ter extinto o processo sem resolução do mérito, como eu vou te apresentar aqui, e aí ele avança para decidir o próprio mérito. É preciso, porém, que o contraditório tenha sido observado sobre a questão de mérito que vá ser decidida. Porque sem o contraditório, a teoria da causa madura ela não pode ser aplicada sob pena de configurar uma decisão surpresa para a parte contra quem, a parte a quem essa decisão agora passa a ser prejudicial. Essa noção elementar da decisão surpresa, ela é trazida do artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, quando a gente vai lá no artigo 1013, tratar da causa madura, a gente não pode se esquecer, não pode ser ignorada a existência do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Veja então que a teoria da causa madura está prevista lá no artigo 1013 do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. E em seu parágrafo 3º prescreve: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo todo o mérito quando as hipóteses reformar a sentença, fundada no artigo 485 do CPC, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Veja que tivemos um caso de julgamento a menor, né? Portanto, decidiu menos do que deveria, e ainda decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, e embora não esteja aqui, no caso de prescrição e decadência, também o tribunal pode enfrentar esse mérito. Tá? Professor, quem é que define então esse efeito devolutivo no recurso? A partir de tudo que a gente viu aqui, esse efeito devolutivo ele vai se dividir em dimensão horizontal, portanto em extensão e profundidade. A extensão do efeito devolutivo é dada pelo próprio recorrente. É o recorrente que, em seu recurso, vai dizer ao tribunal qual é o tamanho do objeto que ele pode decidir em extensão. Agora, em profundidade, ou seja, na dimensão vertical, nós temos de um lado o próprio Código de Processo Civil e de outro lado noções elementares, ou seja, conceitos lógicos jurídicos existentes no nosso ordenamento. Tá? Então, o próprio CPC vai dizer que todas as questões são devolvidas ao tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, o recorrente vai determinar o capítulo que está sendo impugnado e o código diz que todas as questões relativas ao capítulo impugnado, ainda que não tenham sido decididas em primeiro grau, são devolvidas ao tribunal. Além disso, nós delimitamos essa profundidade através das noções elementares, a exemplo da vedação da reformácio impérios. Então, desde que não implique em reformácio impérios para o recorrente, se o único recurso foi o seu. Aqui nós temos então a delimitação dessa profundidade. Agora, vamos aqui à solução do nosso problema. Tá? Veja, de um lado, nós tivemos um acórdão, recapitulando, que aplicou o artigo 1013 e anulou toda a sentença, extinguindo o processo ao reconhecer a falta de legitimidade passiva de José. Isso aconteceu ali no caso prático.
Aí, o nosso problema é definir a extensão desse efeito devolutivo da apelação com base no artigo 1013 do Código de Processo Civil. Poderia, então, o tribunal decidir sobre o capítulo da sentença sobre os danos materiais? Relembremos que a apelação de José levou ao tribunal a decisão sobre danos morais, mas não sobre danos materiais. E, portanto, a resposta é não, porque o objeto de julgamento devolvido ao tribunal foi apenas o capítulo sobre indenização por danos morais. O capítulo sobre indenização por danos materiais transitou em julgado. Tá? Talvez você se pergunte, mas professor, e se houver um vício rescisório ali, naquele capítulo de decisão sobre danos materiais que José não levou no seu recurso? Aí pode ser caso de ação rescisória. Mas isso não dá ao tribunal o poder de entrar naquele capítulo se ele não foi levado ao tribunal por uma das partes. Tá? Ainda, segundo problema, poderia o tribunal reconhecer a falta de legitimidade passiva de ofício para anular toda a sentença? Toda a sentença? Também não. Por que também não? Porque a solução de questão estranha ao que for estabelecido pelo recorrente, mesmo que exclusivamente referente à matéria de ordem pública, ao ensejo de decidir o processo ou algum incidente no seu curso, compromete ali a efetividade do contraditório. É preciso garantir contraditório antes de decidir sobre uma questão que sequer foi levantada em primeiro grau. E ainda que fosse o caso de o tribunal avançar no julgamento da questão da legitimidade, da ilegitimidade passiva, mediante prévio contraditório, é preciso que se diga, estaria limitado ao capítulo da decisão sobre os danos morais, porque foi esse capítulo impugnado. Mas, professor, e se também tem ilegitimidade naquele capítulo sobre danos materiais? Nesse caso, se houver um vício rescisório, é o caso de uma ação rescisória, para depois impugnar aquela parte da decisão. Tá? Mas aqui a gente está diante de um caso em que José recorreu só dos danos morais. Então, a parte de danos materiais, mesmo que haja legitimidade, o tribunal não pode simplesmente alcançar aquela parte porque ela já transitou em julgado. E você vai encontrar, inclusive, todos esses fundamentos, né, sendo aplicados no julgamento do recurso especial 190-9451 da quarta turma do STJ. Veja alguns trechos da decisão do STJ, da quarta turma, tá, sobre isso. Então, entendeu a quarta turma que o efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis, a extensão e a profundidade, como a gente colocou aqui. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete por força do recurso ao julgamento do órgão ad quem, aquilo que a gente manda para lá. E no âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida. Mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente, como a gente colocou aqui. Em seu julgamento, perceba, o órgão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da distrição do julgamento ao pedido. Então, veja que o princípio da congruência ou da distrição se aplica tanto na petição inicial e sentença como no recurso e acórdão. O diploma processual de 2015, ou seja, CPC 2015, é suficientemente claro ao estabelecer que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao órgão, ad quem, ou seja, ao tribunal, apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham solucionadas, desde que relativos ao capítulo impugnado. Isso aqui é chave, né, para essa questão do efeito devolutivo no CPC de 2015. Foi totalmente modificado, portanto. E sobre o capítulo não impugnado, pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide coisa julgada. Já foi. Assim, não há pensar-se em reformar-se impérios, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na coisa julgada. Tá? Então perceba que como é importante na prática entender a extensão do efeito devolutivo da apelação, seja na condição de recorrente, para que você pense bem sobre
o objeto do seu recurso, já que não poderá posteriormente levantar questão diferente daquela que você realmente escolheu para impugnar. E também na condição de recorrido, caso o tribunal avance para julgar algum ponto relativo ao capítulo da decisão que não foi objeto de recurso, você possa impugnar isso adequadamente a partir desses fundamentos que a gente apresentou aqui, bem como a referência aí da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a sua fundamentação, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo aqui um forte abraço para você, uma excelente semana e até a próxima.